gente, sejam bem-vindas a mais um vlog. Agora são, umas 9 horas da manhã? Isso mesmo, agora são 9 horas e, gente, eu já vivi uma vida inteira até então, porque eu cometi a loucura de levantar 4 horas da manhã de uma terça-feira pra correr. Mas eu só fiz isso, nem era por necessidade, nem questão de tempo. Era porque eu queria correr com companhia. E aí eu tinha um grupo de amigas hoje que ia sair pra correr 5 horas da manhã. E pra sair pra correr 5 horas da manhã, eu precisei acordar 4 horas da manhã. Então eu já corri, já treinei, fui na padaria, comprei pão, fiz devocional, como vocês viram aí. Agora eu dei uma geralzinha na casa, fiz aquela manutenção, assim, que eu sempre faço pra começar o dia. Dei uma manutenção nos banheiros, varri o chão, organizei a cozinha. E agora eu tô aqui dando uma arrumadinha também pra trazer uma carinha de saúde, né? Não ficar com a cara cheia de olheiro o dia inteiro. Amanhã é aniversário da Olivia, minha segunda filha, ela vai fazer 4 anos. E amanhã eu quero que seja um dia muito feliz, muito especial pra ela. Então hoje eu vou me preparar pra amanhã, vou mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer. A festinha de aniversário dela vai ser só no dia 31, que a gente vai convidar amigos pra vir aqui pra casa e tudo. E aí eu vou fazer um vlog só da festinha, porque é um assunto que as pessoas gostam muito quando eu falo lá no meu Instagram, então eu quero fazer um vídeo bem completo, mostrando sobre a festinha, dando dicas e tal, mas aí esse vídeo vai vir só depois, só no mês que vem, no caso, né, porque é depois da festinha dela. Mas, claro que a gente não vai deixar o dia do aniversário mesmo, que é amanhã, passar em branco, então amanhã também eu quero que seja um dia bem especial pra ela. E aí a meta vai ser me organizar hoje pra amanhã a gente viver esse dia. E, gente, acordar cedinho é ótimo, vou passar mais um pouquinho de blush aqui. É ótimo porque você faz 1 milhão de coisas. Em compensação, mas dá assim, no meio da manhã, ou então ali na hora do almoço, eu tenho certeza que eu vou ficar muito cansada. Então, eu já tô preparando o psicológico pra viver esse dia, pra poder não ficar me estressando, porque o sono, estar com sono, me deixa estressada. Então, eu vou me controlar pra gente viver esse dia e vai dar tudo certo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Eu vou organizando a casa, faço manutenção. Vocês viram que hoje mais cedo eu fiz manutenção, né? Mas a realidade, ó, vai ficando assim, ó, que as crianças vão brincando. O chão tá limpo, a louça tá limpa aqui da pia, mas ó, as crianças vão brincando, espalha lápis, espalha brinquedo. As pessoas veem que aqui em casa tem um quintal grande, né? Meu quintal fica ali. E aí pensam que as crianças só brincam no quintal e tal, que não bagunça a casa. E não, gente. As crianças brincam a maior parte do tempo, a maior parte esmagadora do tempo, 90% é dentro de casa. E aí, ó, faz bagunça. O quarto deles eu não vou nem comentar. Mas enfim, só mostrando pra vocês que é normal. Isso aqui não é uma sujeira, sabe? Minha casa não tá suja e tal. É uma casa desorganizada que tem crianças e não adianta ficar mandando arrumar toda hora. Porque, pense, gente, ficar mandando as crianças arrumar assim o tempo inteiro. Eles não iam ter paz, nem eu, enfim. Deixa brincar, daqui a pouquinho, antes do almoço, eu coloco eles pra recolher tudo. Inclusive, deixa eu aproveitar pra mostrar minha mesa nova. Gente, olha que coisa mais linda, eu tô aqui com esse cenário caótico, né? Mas olha essa mesa. Gente, eu tô apaixonada. Ela é de uma parceira que é Apaixone Decore. Eu já tenho várias coisas de lá, guarda-roupa das crianças. Esse móvel aqui também da sala é de lá. E agora a gente tá com essa mesa. Eu tava querendo... Gente, meu sonho era trocar as minhas cadeiras. Porque eu tinha daquela outra cadeira... Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui era a cadeira antiga. Quando a gente comprou a nossa outra mesa, a gente precisava comprar 6 cadeiras. E a gente não ia conseguir pagar muito caro em cadeira. Porque, e ainda mais que eram 6, né? Então, a gente pegou essas mais baratinhas mesmo e tal. Só que não são tão bonitas. É um material não tão resistente, apesar que tem 4 anos que elas estão aqui, estão permanecendo firme e forte. Mas, enfim, eu tinha uma mesa de madeira, não ornava tanto com essas cadeiras aqui, sabe? Meu sonho sempre foi trocar as cadeiras. E aí, agora a gente teve a oportunidade de trocar não só as cadeiras, como também a mesa maravilhosa. Aí, a minha mesa antiga, eu deixei ali na área, ali do fundo... porque ela vai ficar como apoio ali também. E também quando a gente receber pessoas, agora a gente já consegue receber 12 pessoas sentadas, né? Porque aí 6 daqui e 6 da outra. E aqui eu tenho esses assentos de elevação para as meninas. Antes era o Otto e a Olivia que estavam usando, mas agora o Otto foi promovido a sentar na
cadeira normal, porque ele já tá maior, né? Aí a Olivia e a Ana que usam. Na verdade, esse zíper aqui, a ideia é que ele fica assim. Enfim, esses assentos são ótimos, gente. Quando a criança já não tá mais usando a cadeirinha de alimentação, mas você precisa que ela alcance a mesa, só que ela também é muito pequena pra ficar sentada direto na cadeira. Então, esse daqui, ó, olha aqui que bonito, né? Que ele já não é um trambolho nem nada, super prático, discreto. E aí eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Agora eu coloquei um timer de 30 minutos no celular e vou tentar guardar o máximo de roupas possível nesse tempo. Bom, gente, agora são 2h30 da tarde, a gente almoçou, o Otto já foi pra escola e vocês estão acompanhando agora um super imprevisto ao vivo. Não sei se tá dando pra ouvir no vídeo, mas tá tocando uma musiquinha de fundo aqui, porque a Olivia e a Ana estão lá na sala. E elas não fizeram soneca hoje. Pra quem não sabe, todos os dias depois do almoço, a Olivia e a Ana tinham uma soneca ali por volta de 1h e dormem até umas 2h20, 2h30 por aí. E eu aproveito pra fazer muita coisa nesse tempo. Acontece que hoje, gente, eu não sei o que aconteceu. Os meninos, por algum motivo, tiraram o controle do ar. Olha pra vocês verem como um perrengue puxa o outro. E que tem hora, gente, que acontecem os pequenos caos da nossa vida de mãe, que assim, não tem muito o que fazer. As crianças tiraram o controle do ar do quarto deles, do Otto e da Olivia. Eu vi esse controle em algum lugar aqui hoje de manhã, quando eu tava arrumando a casa, mas eu simplesmente não peguei e guardei no lugar. Eu deixei em algum lugar que eu não sei pra onde ele foi parar. Resumindo, coloquei a Ana no quarto dela na soneca, fui colocar a Olivia no quarto dela na soneca, mas estava muito quente, porque a gente não conseguiu ligar o ar porque tava sem o controle. Aí eu tive a ideia de tentar colocar a Olivia e a Ana na soneca juntas, mas elas não dormiram. Eu até fiquei lá, tentei fazer carinho pra elas dormirem, tudo. Eu confesso que eu não assisti por muitos minutos, mas é porque eu vi que eu já tava ficando estressada, sabe? Quando eu tenho que ficar tentando, assim, insistindo para as crianças dormirem, assim, eu tô lá no quarto fechado e pensando nas coisas que tem pra fazer. E especialmente hoje, que eu tô muito cansada, porque eu dormi muito pouco essa noite, eu tendo a ficar mais estressada nesses momentos. Então, eu nem quis tentar muito, sabe? Então, na hora que eu vi que não tava rolando, eu já tirei a Olivia do quarto da Ana e voltei a Olivia pro quarto dela e falei com ela, já tinha desistido da soneca dela. Falei, Olivia, não precisa você dormir, pode ficar aí. Só que eu falei com ela que ela tinha que ficar lá no quarto, lendo livro, brincando, mas era pra ela ficar lá no quarto. Enquanto isso, eu deixei a Ana no quarto, fechei a porta pra ela fazer a soneca dela. Porque a Ana tem uma necessidade de sono muito maior do que a da Olivia pela idade mesmo, sabe? Só que, gente, aí a Ana também não quis dormir mais. E aí eu não quis ficar insistindo muito pra ela dormir também. Aí deixei ela sair do quarto. Resumindo, as duas não fizeram soneca, deixei elas ficarem brincando. Elas estão ali na sala agora brincando. Agora já seria o horário delas acordarem mesmo, né? Elas estão ali na sala brincando, coloquei música pra elas ouvirem. Eu já queria ter feito o bolo da Olivia. Eu ia aproveitar essa soneca delas pra fazer um bolinho pra ela, pro café da manhã de amanhã. Só que ela não dormiu, aí acaba que eu vou fazer agora com ela acordada mesmo, porque eu não vou encarar ficar acordada até muito tarde fazendo isso hoje, porque eu tô bem cansada e eu quero estar mais descansada pra amanhã. Então eu vou fazer agora mesmo, daqui a pouquinho eu vou ali dar um lanche pra elas e vou fazer esse bolo. Provavelmente vou deixar elas assistirem alguma coisa hoje também. E é isso, um imprevisto como esse aqui das meninas não fazerem soneca é muito raro. Mas pode acontecer. E aí, ao invés de a gente ficar se estressando, se descabelando, às vezes é melhor a gente deixa sem soneca mesmo hoje, é uma exceção. E aí, à noite, eu vou dar janta mais cedo e vou colocar pra dormir mais cedo. Vou tentar colocar todo mundo na cama, assim, 7 horas. Vai ser até bom pra mim, que aí a gente já desliga a casa um pouco mais cedo. E aí, eu finalizo as coisas do café da manhã de amanhã e vou dormir mais cedo também, porque eu tô bem cansada. Separei um tempinho aqui agora para consertar os livros das crianças. Gente, hoje em dia já é muito difícil eles rasgarem os livros. Rasgavam mais quando eram bebê, quando tinha bebê em casa, né? Agora eles já cresceram, então é muito difícil rasgar, mas de vez em quando ainda acontece. Eu gosto de usar fita durex, essa daqui mais larga mesmo. Esse super bonder e também tesoura, gente, porque aí pra você cortar a fita vai ficar mais bonitinho, organizadinho se você cortar com a tesoura do que se você cortar no dente. Aí eu gosto, por exemplo, aqui tava descolado
Sabe quando só descola essa parte aqui? Aí eu até colei com Super Bonder, mas, gente, não adianta. Eu prefiro vir com a camadinha aqui do Durex, ó, que já reforça. Fica mais seguro pra não ficar estragando sempre, sabe? Porque se você deixar rasgado, inclusive aqui, ó, eu preciso consertar esse aqui. Porque qualquer pedacinho que você deixa rasgado, já abre portas pra poder ficar muito mais rasgado, entendeu? Esse daqui também tava com essa parte aqui descolada. Aí eu passei a cola Super Bonder aqui e depois eu vim com o Durex. E aí eu corto, faço o cantinho aqui direitinho, gente, parecendo que eu sou profissional. Esse aqui ficou ótimo. E aí, por exemplo, esse aqui é o livro mais remendado aqui da nossa casa. Pode pegar esse aí, Olivia. Aí, gente, o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui, ó, e venho com essa fita larga e passo ela aqui, corto aqui, colo lá do outro lado também. Olha aqui, ó, pra não soltar com facilidade. E esse daqui eu já tive que remendar várias vezes. Ele é um livro que tem uma qualidade boa. Mas mesmo assim, olha aqui essa página, gente. O tanto que isso aqui já foi rasgado e aí eu colo de novo. E assim, eu não pretendo, por exemplo, esse livro, me desfazer dele. Porque eu acho que isso aqui são marcas, sabe? Que faz parte, eu não acho, não me incomoda a ponto de eu querer jogar fora e comprar outro. Como já aconteceu, por exemplo, quando molhou um livro das crianças. Não esse aqui, outro livro que as crianças tinham. Entrou água em casa e aí molhou o livro, aí eu preferi jogar fora e comprar outro. Mas esse daqui, ó, pra mim isso aqui são marcas de uso que contam a memória mesmo do livro sendo usado e tal. Eu acho super legal. Gente, agora que eu fui parar pra pensar, eu acho que vocês aqui do YouTube não tinham visto que eu cortei meu cabelo, né? Dei uma cortadinha, ele tava maior e eu gosto dele mais curtinho. Aí foi só um corte de manutenção mesmo, não deu muita diferença não. Mas deu porque ele tava bem mais longo. Mas agora pra mim assim, nesse comprimento já fica bem melhor. Mas vamos lá que não foi pra isso que eu abri esse vídeo agora. Porque eu coloquei meu timer aí no celular pra 1 hora. Daqui 1 hora ele vai apitar. E a minha meta é organizar a minha estante de livros. Deixa eu abrir meu coração pra vocês aqui. Esses dias eu tava me sentindo muito sobrecarregada, assim, com as tarefas e tudo, e não aconteceu nada de muito diferente. Mas eu acho que às vezes a gente faz algumas coisas, a gente se organiza de uma forma que funciona pra gente, pelo menos eu sou assim. E aquilo funciona, assim, por meses, semanas, meses e tudo. Mas chega um momento que parece que não tá funcionando mais. Acho que também vai de como tá nosso mental ali naquela fase psicológica e tudo. E enfim, meu emocional esse dia estava meio abalado e eu não tava conseguindo sair do lugar meio que na organização da casa pra fazer uma organização mais eficiente, sabe? Tava ficando aqui só no grosso mesmo, só mantendo assim as coisas sem ficarem muito caóticas, só o miolo mesmo, e não tava conseguindo dar atenção pra esses pormenores, tipo organizar a estante, limpar aqui em cima e tudo. E aí, pra dar um reset nisso, eu tô fazendo algumas coisas, inclusive, lá na frente eu acho que eu posso pensar em compartilhar com vocês um vídeo assim, coisas que eu tô fazendo pra poder sair desse lugar, assim, de estar meio estagnada e tudo, com o mental meio assim. Mas voltei com a minha rotina de treinos mais intencional, voltei com a minha dieta também, porque isso faz diferença. E outra coisa que eu tô fazendo é testar novas coisas pra organizar a casa. Aí eu tava assistindo uns vídeos de outras pessoas pra ver umas coisas diferentes. Aí eu lembrei daquele método Fly Lady. Não sei se vocês conhecem, ele é bem famoso, gente, o Fly Lady. Eu acho que todo mundo deve conhecer, assim, já deve ter ouvido falar. Mas eu nunca tinha me aprofundado e nunca tinha aplicado. Aí eu dei uma olhada lá, achei legal, muitas pessoas elogiam. Enfim, depois eu posso trazer um vídeo mais específico sobre essa questão de organização de casa pra vocês, falar como que eu fazia, as coisas que eu mudei agora, enfim, se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários pra mim. Mas uma das direções que o método dá é você setorizar a sua casa em zonas. Você vai pegar toda a sua casa, eu anotei o nome de todos os cômodos que a gente tem aqui, que eu preciso estar organizando, e aí eu formei zonas. Então, eu tenho uma zona que é o meu quarto e o closet, por exemplo. Outra zona é a cozinha eu deixei só ela, porque a cozinha é muita coisa, né? Outra zona é a sala e os banheiros, algo assim, não lembro direito agora. E aí, a cada semana eu preciso cuidar de uma zona. Essa primeira semana, eu escolhi cuidar do quarto e do closet, porque era o que estava mais me incomodando. Então, todos os dias, em uma semana, eu separo uma coisa que eu vou fazer aqui. Ontem eu organizei a minha cômoda. Eu organizei 3 gavetas, tá? Que eram as que mais estavam precisando. Separei um tempinho e organizei. Hoje eu vou organizar essa estante
e as mesas de cabeceira. Amanhã eu vou organizar o meu armário branco que tem ali, se eu não me engano. Depois eu vou organizar a outra cômoda. E assim vai, cada dia eu vou fazer uma coisa. E eu tô tentando ser bem disciplinada nisso. Assim, gente, hoje é o segundo dia ainda. Então, quando você tá começando, você fica mais animada. E aí a gente tem mais facilidade de fazer, né? Vamos ver como é que vai ser ao longo das semanas. Eu quero ser perseverante, porque eu acho que vai dar muito certo. Então eu tô tentando não deixar passar o dia, eu comecei ontem, né? Tô tentando não deixar passar o dia sem fazer o que eu tenho que fazer, porque igual se eu não arrumar esse estante hoje, aí já acumula pra amanhã. Então eu não vou conseguir fazer tudo que eu preciso fazer amanhã e vai ficar acumulando. Então a minha meta é fazer o que eu preciso fazer no dia. E isso vai me tomar em média aí 1 hora, essa parte de cuidar desse item que eu escolho ali pra esse dia. Porque, gente, eu desapeguei da ideia de pensar que eu preciso de um dia inteiro para colocar a minha casa em ordem. Então, assim, já algumas vezes já aconteceu, assim, por um milagre da minha mãe ficar com as crianças ou Oséias, eu falo assim, nossa, eu vou aproveitar para arrumar os meus armários e tudo. Porque assim, gente, você não consegue, pelo menos aqui em casa, eu não consigo fazer tudo que tem para fazer em um dia, porque eu ia ficar muito cansada. Organizar todos os armários da cozinha, todas as minhas cômodas e guarda-roupas e tudo, não dá. E aí, se um dia, por acaso, eu tivesse a oportunidade de passar um dia sozinha, boa parte dele eu quero passar descansando. E não só organizando tudo. É claro que dá pra gente tirar um tempinho pra organizar, mas vamos descansar também, né? Mas enfim, basicamente eu entendi que esse negócio de querer fazer tudo em um dia, um final de semana, gente, isso é muito utópico. Quando que a gente vai ter essa oportunidade, assim, igual esses dias vocês viram, né, que eu passei o final de semana sozinha aqui, que meu marido viajou com as crianças. Mas foi assim, gente, um dia em 1 milhão. Eu ainda aproveitei para dar uma descansada. Então, assim, no dia a dia a gente tem que dar um jeito de estar sempre fazendo as coisas mesmo para não virar aquele caos. Pra você olhar assim, em todos os lugares da casa tá tudo bagunçado. Então, pra mim faz muito sentido isso de setorizar. Fazer um pouquinho todo dia. Igual aqui, eu separei a casa em 5 zonas. Cada semana é uma zona, cada dia da semana eu faço uma coisa ali naquela zona. E aí, no final, vai dar aí o final de um mês e uma semana mais ou menos, dependendo do mês, eu vou ter feito tudo que precisa fazer. Eu vou ter destralhado as coisas, vou ter dado uma organizada. E aí, daqui um mês, eu volto fazendo tudo de novo. Então, daqui um mês não vai estar tão bagunçado quanto está agora. Agora, na verdade, nem tá tão bagunçado. Já esteve mais bagunçado. Mas agora não tá tão bagunçado. Mas eu fico pensando que se todo mês eu conseguir repetir esse ciclo, gente, vai ficar muito mais tranquilo de lidar, sabe? E aí uma coisa que eu tô fazendo também nesses dias é assim, quando eu tô cansada e aí eu penso que eu tenho que fazer aquela coisa, então eu falo assim, gente, vou colocar o celular pra despertar aqui, igual falei pra vocês que eu coloquei o meu 1 hora. 1 hora eu ainda tô com esses minutinhos aqui gravando esse vídeo. Eu coloco o celular pra despertar, por exemplo, 30 minutos, depende da tarefa e do tempo que eu tenho disponível. 30 minutos ou 10 minutos, não sei. Coloco, deixo o celular de lado, coloco um podcast, dependendo, ou uma música, ou não coloco nada também, e vou fazer. Aqui, daqui a pouco, quando eu desligar o vídeo, vou focar aqui, vou fazer. E eu não posso parar enquanto o celular não tocar. É claro que eu posso parar para atender minhas crianças, né? Mas não parar pra ficar moscando, pra ficar olhando pro tempo, pra ficar fazendo coisas aleatórias que não seja focar nisso aqui. Gente, é impressionante quanta coisa a gente consegue fazer se a gente foca. Então, por exemplo, se você, às vezes você não tem tanto tempo disponível, tipo, hoje eu tenho 1 hora pra arrumar isso daqui, mas às vezes você não tem, às vezes você trabalha fora o dia inteiro, chega em casa, tem que ajudar a criança a fazer dever de casa, enfim. Mas se você conseguir tirar pelo menos 20 minutos por dia pra você destralhar uma gaveta, todo dia você vai destralhar uma gaveta da sua cômoda, em uma semana sua cômoda tá arrumada. Você vai ver que isso causa um efeito muito bacana, porque às vezes a gente menospreza o que a gente consegue fazer em pouco tempo e superestima o que a gente consegue fazer em muito tempo, mas acontece que a gente não tem muito tempo, então a gente tem que aproveitar o pouco tempo que a gente tem pra fazer o máximo de coisa que a gente conseguir fazer. Então é melhor todo dia a gente arrumar um pouquinho do que a gente deixar acumular tudo, e aí a cabeça fica toda assim. Aí você fica esperando um grande dia que você vai ter horas e horas disponíveis para poder arrumar tudo, mas esse dia nunca chega. Então é isso, gente. Agora chega de falatório. Deixa eu organizar aqui a minha estante. Depois eu mostro pra vocês como ficou.
pronto. Isso aqui, gente, é um bolo de chocolate normal, que a gente faz em casa pra lanchar mesmo. E com bastante brigadeiro. Recheei com brigadeiro, passei brigadeiro por fora. Aí eu já deixei os morangos higienizados, que eu vou decorar amanhã com morango. Vou colocar bastante morango, porque ela gosta. Vou colocar amanhã pra não ficar soltando água. Isso aqui é um brigadeiro que sobrou, que as crianças com certeza vão querer comer. Já deixei também presunto e queijo enroladinho aqui pra colocar na mesa. Eu tô tentando adiantar o máximo de coisas possíveis pra amanhã a gente acordar e eu fazer tudo com mais calma, porque as crianças acordam muito cedo. E aí eu vou acordar mais cedo ainda e não quero ficar naquela correria. Aí também já preparei uma mesinha pra gente, já tava com essas flores aqui. Essas flores aqui são as tromélias, tá, gente? Olha que coisa mais linda. E decorei a cadeira dela com balão. Gente, olha a baguncinha ali no fundo. Enfim, realidades, né? Eu vou tentar arrumar isso aqui agora. Criar memórias e tradições com a nossa família é tão importante, né? Eu sempre reflito sobre isso, principalmente depois que eu me tornei mãe. Antes de me tornar mãe, eu já via outras famílias com algumas tradições que eu pensava assim, nossa, quando eu tiver meus filhos eu vou fazer também. E aí, quando os filhos chegam, às vezes é difícil a gente implementar algumas coisas, né? Por conta da correria, do cansaço, de algumas imitações. Mas é muito importante a gente se esforçar mesmo para criar tradições. Eu lembro que eu assisti aquela série This Is Us. Se vocês não assistiram, assistam, porque é linda, fala sobre família, é uma das melhores séries que eu já assisti. E eles tinham algumas tradições lá, né? Uma que eu lembro muito era do dia que eles assistiam o Super Bowl, que lá nos Estados Unidos, eles têm a tradição, né, de todo Super Bowl reunir as pessoas e tal. É uma data importante para eles lá, né, assistir esses jogos. E aí em This Is Us, a família fazia toda uma tradição. Tinha também outra data, o Thanksgiving, que eles faziam várias coisas e eu ficava achando o máximo assistindo aquela série e vendo eles fazendo tantas coisas. E hoje eu tô aqui, tenho a oportunidade, né, de ter a minha família, de criar as nossas próprias tradições. E os aniversários, gente, são um ótimo momento de trabalhar isso, de criar memórias, de fazer alguma coisa especial, sabe? Dentro das suas possibilidades. Igual, por exemplo, o café da manhã especial que a gente vai fazer amanhã é um café, tipo, com pão de queijo, pão, coisas que às vezes a gente já comeria num dia normal, só que eu vou servir de um jeito diferente lá na mesa. Coloquei um balãozinho, arrumei um bolinho, pra dar esse toque especial, tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. E é uma tradição que a gente tem aqui de fazer um café da manhã especial pro aniversariante. Mas assim, gente, dessa vez foi a primeira vez que eu fiz o bolo. Então eu sou mãe há 5 anos e essa vez foi a primeira vez que eu fiz um bolinho. E olha que foi um bolinho bem simples, era a ideia ser bem simples mesmo. Teve uma vez que eu comprei aqueles bolinhos Ana Maria, sabe? Que você acha no mercado mesmo, de 5 reais o pacotinho, sei lá, nem sei quanto. E aí abri e enchi de velhinhas e esse foi o bolinho do café da manhã de aniversário. Não necessariamente você precisa comprar um bolo caro, você precisa fazer se você não tem tempo, está muito corrido, enfim. Mas só de você servir, de você criar alguma coisa diferente, é muito legal, sabe? E às vezes pra você não faz sentido comemorar no café da manhã, mas comemora em outro momento, assim. Aqui eu gosto de fazer esse café da manhã para além da festinha, né? Então, principalmente porque a festinha dela vai demorar um pouquinho ainda. Então, amanhã a gente vai fazer o café da manhã. E aí eu quero fazer o dia inteiro, assim, fazendo as vontades dela. As coisas que ela quer comer. Quero ver se a gente consegue levar ela no parquinho também. Enfim, pra gente dedicar esse dia a ela mesmo, né? Mostrar o tanto que ela é amada. E eu espero muito que essas memórias fiquem gravadas na cabeça deles. E aí, gente, uma coisa que eu gosto de falar também sobre essa questão de criar memórias, tradições, ou até uma construção de hábitos, enfim, vale pra isso também, é que a gente pode ir aos poucos, sabe? Às vezes você tá aí com seu bebê de 1, 2 anos, ou você é uma recém-mãe de 2, de 3, e aí você olha algumas famílias que têm tantas tradições, que fazem tantas coisas legais e tudo, e aí você fica se sentindo mal porque você ainda não conseguiu fazer isso na sua casa e tal. Mas tem coisas que levam tempo, sabe? Então, às vezes, você tá se comparando com uma mãe que já tem crianças de 10, 12 anos. Essa mãe já é mãe há muito mais tempo do que eu, do que você. E ela já teve muito mais tempo de incorporar coisas que a gente ainda não teve. Então, por isso que eu tô falando. Por exemplo, agora, tem 5 anos que eu sou mãe.
É a primeira vez que eu fiz o bolinho do café da manhã de aniversário. Normalmente eu compro alguma coisa pronta, ou então acho que teve alguns que nem teve bolinho ali no começo, porque eu nem tinha me ligado disso, de que era uma coisa importante pra mim, que eu considero importante, ter um café da manhã no dia do aniversário. Então, e aí em um ano foi o bolinho Ana Maria. Nesse ano eu já consegui fazer. Nos próximos, vamos ver como que vai ser. A gente vai incrementando uma coisa ou outra. A gente vai pegando uma tradição ou outra que a gente acha legal. E a gente vai construindo. Mas independente disso, sempre dê o seu melhor. E eu deixo essa dica aqui pra vocês. Aproveitem as datas comemorativas para criar tradições. Agora, eu preciso dormir. Dormir porque o dia hoje foi longo. Começou 4 horas da manhã, né? Comemoramos o aniversário da Olivia hoje de manhã. Como eu disse pra vocês, depois a gente vai ter a festinha, que a gente vai convidar pessoas e tudo, e aí eu vou compartilhar o processo aqui com vocês. Mas hoje eu quis fazer essa comemoração só nossa em casa. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre a chegada da Olivia aqui em casa, que foi muito especial. É claro que a chegada de todos os filhos é especial, mas cada chegada também é única, né? E eu queria contar pra vocês um pouquinho de como foi. Eu descobri a gravidez da Olivia, o Otto tinha 9 meses. A gravidez foi mais desafiadora que a primeira, com certeza, porque na primeira eu não tinha outros filhos, eu podia dormir a hora que eu quisesse, eu podia deitar a hora que eu quisesse. Era pandemia, eu tive que sair do trabalho presencial e ficar em casa. Então foi muito mais tranquila. Já a segunda, eu já tinha um bebê de 9 meses, eu trabalhava, tinha que conciliar as coisas, então foi mais desafiadora, mas mesmo assim a gravidez dela ainda foi mais tranquila, assim, não foi uma gravidez muito puxada, né? E aí eu lembro de treinar, fazer exercício, fazer dieta. Eu também tive diabetes gestacional na gravidez dela, não sei se eu já comentei com vocês, mas eu tive diabetes gestacional na gravidez do Otto, também tive na gravidez da Olivia. Então eu fazia dieta, treinava tudo direitinho, porque eu ficava preocupada com a saúde do bebê, né? O que acontece? Aqui, no geral, os médicos esperam até 41 semanas para você entrar em trabalho de parto. Só que eu tinha diabetes gestacional. A minha diabetes gestacional não precisou ser controlada com insulina, eu controlei só com dieta e exercício. O crescimento do bebê estava saudável e tudo mais, mas mesmo assim, independente do quanto aquela diabetes estivesse me afetando ou não, aqui os médicos, quando é um caso como esse meu de ter diabetes gestacional, eles falam pra gente ir com a gravidez só até 40 semanas. E aí, o que acontece? Como eu tava ali com 39 semanas, 39 um dia, 39 2 dias, e a Olivia nada de nascer, então a médica comentou que provavelmente a gente teria que induzir, e a gente marcou a indução para ser feita no dia que eu completasse 40 semanas, que, se eu não me engano, seria num sábado. Aí, quando eu recebi a notícia da indução, eu fui procurar meus meios de tentar induzir naturalmente o máximo que eu conseguia. E aí era suco de abacaxi, suco de canela, tudo que vocês pensarem, gente, tudo que manda fazer para induzir o parto, eu fazia, exceto uma coisa que eu deixei como última cartada, que era o shake de óleo de rícino. Não sei se vocês conhecem esse shake, mas ele é um shake indutor natural de trabalho de parto. É claro, gente, que o parto só vai acontecer se o bebê estiver pronto, se Deus quiser que o parto aconteça ali naquele momento mesmo. Mas ele é um shake que, depois que você toma ele, ele tem uma tendência a provocar contrações e aí você entra em trabalho de parto depois de tomar ele. Não funciona para todo mundo, mas em muitos casos funciona. Tem muitos relatos de mulheres que falam que tomaram e que funcionou, e eu me apeguei a esses relatos. E eu precisava tentar, né, gente? Eu só tentei porque eu já tava com uma indução marcada. E eu sabia que era muito melhor se uma indução natural funcionasse do que eu ir para uma indução ali medicamentosa e tal. Eu já tive a experiência de tomar ocitocina no parto do Otto, eu sei como é doloroso. Foi bem doloroso pra mim, enfim. Então eu queria tentar tudo que eu pudesse de forma natural. Deixei o shake ali pros últimos dias, perto da indução, pra ver se daria certo. Aí, dito e feito, gente, eu tomei o shake numa quinta-feira à noite. Era umas 8h30 da noite, mais ou menos. Tomei esse shake, fui orar. Aí deu umas 10h30, mais ou menos, da noite, e eu comecei a sentir umas contrações. Aí aquilo me chamou a atenção. Falei, gente, como assim, né?
E tá, comecei a sentir as contrações mais tranquilas. Vinha aquele desconforto, passava. Eu não lembro, não era ritmado, na verdade. Eu ia falar que eu não lembro, mas eu lembro que não era ritmado. Vinha contração, passava. Daí, alguns minutos, vinha outra contração, passava. Aquele desconforto que eu já conhecia, sabia mais ou menos como que é. E aí, foi passando as horas e eu desse jeito, eu dormi, consegui pegar no sono. Até que eu acho que umas 4 horas da manhã, mais ou menos, eu acordei. E aí eu vi que as contrações apertaram um pouco mais. Aí a contração vinha, eu parava, respirava, seguia. E aí eu fiquei ali na minha sala, sentada na bola, né? Aquela bola de pilates que toda grávida conhece. E respirando e tal, avisei meu marido. E aí eu pensei que tava na hora de chamar a doula. Porque eu já tinha ficado a noite inteira ali, né? Não tava doendo ainda, mas eu vi que eu já tinha ficado a noite inteira tendo aquelas contrações e tudo. Pensei que seria legal ela avaliar, eu avisei ela e ela veio aqui em casa. Ela deve ter chegado aqui de 5 horas da manhã, por aí. E aí ela fez um toque e eu tava com 6 centímetros de dilatação. Passei a noite inteira tendo contrações, mas as contrações, gente, eram só assim, desconfortáveis, assim. Não era aquela dor, sabe? Quem já passou por um trabalho de parto sabe como que a contração pode ser dolorosa. E eu não sentia, eu ficava o tempo todo esperando, vinha aquela dor, mas não vinha, sabe? E eu respirava, parava um pouquinho assim e tal, vinha a contração, passava. Tá, tudo certo. Aí foi ficando um pouquinho mais tarde e a minha enfermeira entrou em contato com a médica, elas meio que ficaram conversando assim que elas perceberam que eu tava em trabalho de parto. E aí elas acharam melhor ir pro hospital pra médica avaliar, porque eu já tava muito tempo em trabalho de parto, né? Já tinha ali desde... Não era uma preocupação, era porque assim, nossa, ela já passou aqui mais de 10 horas, né? Nesse ritmo aqui, tendo contrações e tudo, vamos avaliar. A ideia era ir pro hospital pra médica avaliar certinho, qualquer coisa eu poderia até voltar pra casa. Acontece que eu cheguei lá no hospital plena, gente. Plena, a médica foi me avaliar e eu tava com 8 centímetros de dilatação. Eu nem acreditava, gente, que tava acontecendo, eu nem acreditava que a Olivia ia nascer, porque eu não tava sentindo aquela dor da contração, sabe? E aí a médica avaliou, falou, né, pode internar, com certeza. Fui pro quarto pra poder viver aquele momento ali, né, de ter as contrações e tudo no hospital que eu ia ficar. E aí, quando eu cheguei lá no quarto, fui vivendo as contrações normalmente. Eu ficava o tempo todo esperando, gente, e a dor? Como é que essa menina vai nascer se não tá tendo dor? Não tem como ela nascer. Enfim, gente, eu sei que foi assim, nessa tranquilidade, até eu completar os 10 centímetros de dilatação. 10 centímetros de dilatação, praticamente sem dor. Tinha desconforto, tá? Não era como se eu não estivesse sentindo nada, assim como eu estou agora. Tinha um desconforto, vinha aquele aperto ali na barriga e tal, mas, gente, respirava assim, ok, tudo certo. Aí a médica veio conversar comigo, né, e falou que a Olivia tava alta, que não tava encaixada, e nisso a bolsa ainda não tinha estourado. E as contrações não estavam vindo, assim, de uma forma eficaz a ponto da gente conseguir ter o expulsivo e a Olivia nascer. E aí ela sugeriu da gente romper a bolsa, pra gente poder ver se a Olivia conseguiria encaixar ali e esse trabalho de parto engrenar de fato, né? E aí eu falei que poderia fazer o rompimento da bolsa. Aí ela foi, rompeu a bolsa, foi bem desconfortável essa parte. Aí depois que ela rompeu a bolsa, ainda fiquei aí mais ou menos do mesmo jeito, com essas contrações indo e vindo, assim, de forma mais tranquila, até que elas começaram a apertar. Lembrando que eu já tava com 10 centímetros de dilatação. Aí começaram a apertar e eu fui sentindo mesmo. Aí eu falei, nossa, agora eu tô em trabalho de parto. Aí eu sentia as dores, aí eu abaixava e levantava e meu marido me ajudava. E aí tava também a enfermeira obstétrica junto, que também é doula e também me ajudou ali, né, com massagens e tudo. Até que me levaram pra sala do parto mesmo, de ter o parto. E aí eu com aquela dor, né, aquela dor do final, já começando a sentir os primeiros puxos, que é aquela vontade de empurrar. Eu tive a Olivia na posição ginecológica, tá, gente? Porque também na maca do centro cirúrgico, gente, é quase impossível você fazer outro tipo de posição. Enfim, eu tive que parir ali na posição ginecológica mesmo, mas eu vou te falar a verdade que eu nem conseguia pensar em parir de outra forma. Tipo, eu só queria parir, entendeu? Então, enfim,
O último puxo veio e eu fiz a última força e Dona Olivia nasceu. Super tranquila, nem chorou muito, nasceu com a mãozinha assim, ó. Eu peguei ela assim no colo. Ai, meu Deus, que emoção de lembrar. Eu não tive laceração. Nem dá pra acreditar, gente. No primeiro parto eu tive episiotomia, vocês acreditam? Enfim, no segundo nem laceração eu tive. Foi muito tranquilo, foi um parto muito tranquilo. E no fim, essa fase de dor que eu falei pra vocês durou só 40 minutos. Pra mim, isso é inacreditável, gente, porque foi muito tranquilo em vista de outros trabalhos de parto, em vista até do meu primeiro trabalho de parto. E eu falo assim que pra mim foi meio que um mimo, assim, depois do primeiro parto que eu tive, que não foi traumático e tudo, mas eu sofri violência obstétrica, eu tive episiotomia, foi um parto muito cansativo. Meu marido não tava na sala de parto junto comigo, porque, era época de Covid, não poderia, enfim. Amanda, mas era só você protestar os seus direitos. Gente, eu não tinha cabeça pra isso. Enfim, então, o segundo parto foi tão mais tranquilo, sabe? Foi um descanso, assim, pra mim, digamos assim, sabe? Essa segunda experiência foi muito incrível. E aí, quando a gente chegou aqui também, foi... Gente, é difícil explicar, assim, mas é uma... Quando chega um novo bebê, parece que é uma chuva de amor que vem no nosso coração, na nossa casa, né? Parece que multiplica o amor que já existia ali. E por mais que seja desafiador, o impacto de uma nova vida, uma família, é muito grande, né? E, enfim, foram dias muito felizes. Eu lembro de curtir cada momentinho, de pegar aquele bebezinho no colo tão pequenininho que eu já sabia como passava rápido, porque eu tinha vivido isso com o Otto. E de tentar aproveitar cada partezinha, de cheirar muito, de beijar muito. E de viver esse momento com o Otto também, né? Que na época tinha 1 ano e meio. E assim, gente, a gente sabe como tem os desafios de adaptação. É a adaptação do irmão mais velho que tá recebendo o irmão mais novo, é a adaptação da mãe em administrar em administrar agora que ela saiu de 1 filho para ter 2, 3, administrar a nova rotina, administrar a casa. Então, são muitas coisas, mas eu tentei viver de forma muito tranquila, sem me cobrar muito, sabe? O Otto já tinha uma boa rotina de sono e tudo mais, então a gente continuou mantendo essa rotina, o que ajudou muito. E aí o meu marido que me ajudava mais com ele, né? E aí com a Olivia eu já fui também ajudando ela desde o início a ter uma boa rotina e tudo. Ela dormia muito durante o dia, como todo recém-nascido praticamente, né? Se não tiver nenhuma cólica nem nada, ela dormia muito e eu aproveitava esse momento pra ficar com o Otto. Não ficava me cobrando de ter que arrumar casa, não sei o quê. Ficava mais curtindo eles, fazia as coisas conforme eu conseguia, até porque eu tive parto normal, eu não tive que fazer um super repouso. É claro que eu não saio fazendo tudo, tá, gente? Mas uma coisa ou outra ali que eu conseguia fazer, eu fazia, mas sem ficar me cobrando muito, tentando viver um pouquinho todo dia, fazer um pouquinho todo dia. E aí foi uma bênção, assim, esses dias, eu lembro com muito carinho desses primeiros dias. Foi um puerpério infinitamente mais leve que o primeiro. No primeiro eu tive baby blues, foi muito exaustivo pra mim, emocionalmente também, cansativo. No segundo eu já não senti nada disso, eu já lidei de uma forma muito melhor, foi muito mais tranquilo. Então, foi uma bênção, assim, né, a chegada dela. Hoje eu tô muito feliz por estar comemorando esses 4 anos dela. É muito lindo ver o nosso filho se desenvolvendo. Eu já tenho essa experiência, né, já vivo isso com o Otto também, que é um pouco mais velho, mas não tem jeito, gente, cada filho é único. Então, não é porque eu vivi coisas com o Otto e agora eu vivo as mesmas com as meninas que deixa de ser especial. É também muito especial. E é isso, esse vlog vai ficando por aqui. Agradeço muito a vocês por estarem aqui com a gente. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar o canal com a amiga que você acha que vai gostar, que vai se identificar comigo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.